multimilionários, eu fiz vários brasileiros ficarem multimilionários com esse setup. Vários já. Vários mesmo. Eu avalio que deve ser umas 500 pessoas Você que tá já brincando. conseguiram. Se uma pessoa com $100 lá no início do Bitcoin tivesse seguido Isso. esse setup da Med 8, De position no trade. histórico do Bitcoin. ele teria um retorno, se eu não me engano, 400 vezes superior ao hold de Bitcoin. Uhum. Ele teria o position trade numa equação matemática positiva ou numa expectativa matemática positiva, ele ficaria multimilionário, muito mais milionário do que se tivesse só comprado $100 em BTC e o BTC tivesse subido. Uhum. Então, ele é um setup muito simples de compra e venda, que tu vai fazer 3 a 4 trades por ano. E aí tu vai fazer que nem um macaco. Literalmente isso, tu vai fazer um setup simples. Só que tu não vai focar em BTC. Apertou a luzinha, pegou a comidinha. Só que tu não vai focar em BTC especificamente. Por quê? Porque o Bitcoin já subiu muito. Então ele não vai trazer... Ele não vai hoje um cara vai botar $100 e vai conseguir ter 290 milhões de dólares daqui a 10 anos. Aham. Porque ele já subiu muito. Já mudou tudo. Já mudou. Só que tu pode ver o gráfico do Bitcoin. O gráfico do Bitcoin está apontando em alta, acima da média 8, você vê, pô, o mercado está bullish, o mercado está em alta. Uhum. Agora eu vou descer meu olhinho lá nas altcoins. Na altcoin tem 1 bilhão de market cap e que pode um dia ter 100 bilhões de market cap, ou seja, multiplicar em 100 vezes o capital, e eu vou fazer a média de 8 semanal Essa altcoin. nessa altcoin que é meio termo. Ela não é nem a mais shitcoin, a mais porcaria, mas ela também não é a top mais cara que tem um mercado já muito grande. Uhum. Eu vou pegar o meio termo. E aí você fazendo a média de 8 num contexto correto do mercado, que é algo que eu tento ensinar a galera a interpretar contexto, a ficar multimilionário. Porque o meu objetivo é tentar fazer as pessoas comprar no Bitcoin acima da média de 8 e ficar vendido ou protegido, caso não seja holder de Bitcoin, como é o meu caso, né? Eu não vendo meus Bitcoins mesmo quando ele perde a média de 8, mas eu sei que pro cara que entra num topo do Bitcoin a 70 mil e ele cai para 40, ele cai tipo 40%, a dor desse cara que juntou 100 mil reais, comprou 100 mil reais em Bitcoins, vê o capital sair de 100 mil para 60, é muito grande. Então, para ele, é importante proteger o patrimônio no início até se acostumar, até ele ter essa mesmo conhecimento que eu tenho sobre Bitcoin, sobre o valor, porque eu sei que é um processo, não é uma coisa rápida de entender. Sim. Então, assim, usar a média de 8, ela vai te proteger de grandes quedas e sofrimentos emocionais, e ela vai te dar muito dinheiro quando você pegar uma assimetria, né, positiva, você pegar um bull market, o preço acima da média de 8 semanal. Então, a minha ideia é ensinar o valor de você fazer um setup simples de position trade. Você faz que nem um macaco lá. Compra pivô de alta acima da média de 8, vende abaixo, pivô de baixo abaixo da média. Formulinha. Para qualquer brasileiro conseguir pelo menos melhorar a qualidade de vida. Uhum. Porque eu fiz um backtest com a média de 8 semanal no Bitcoin nos últimos 10 anos. É um setup que tem assertividade de 70%. Então, 70% das vezes que você comprar acima dela ou vender abaixo dela, você vai acertar. 30% você vai errar. Quando você errar, quando ela cair abaixo da média de 8 e voltar na mesma semana para cima da média de 8 e você, digamos, errou de ter vendido, você vai perder pouco Bitcoin. Mas quando você vai acertar, o teu Bitcoin vai se valorizar muito. A média Entendeu? de 8, você estava explicando que são 8 semanas, né? É uma média aritmética baseada em 8 semanas na movimentação média de preço em relação a 8 semanas atrás. Sendo que em 8 semanas consecutivas, Sim, o preço final da semana tem que ser da anterior. Então, tipo assim, a semana 1 isso. foi maior que a semana 0. A Isso. semana 2 maior que a semana 1. Isso, a ele semana vai 3... criando tipo uma linha aritmética de variação de preço médio em relação às últimas 8 semanas. Então, se em 8 semanas seguidas o preço preço tá sendo cotado terminar... abaixo da média. Então, tipo assim, na semana 8 foi maior que da semana 7, da semana 7 Isso. maior que da semana 6, isso Isso. 8 semanas pra trás. Isso, Se for pra cima, é média de 8 positiva, isso. né? Se for pra baixo, média de 8 negativa. Exatamente. Tá. Você entra numa probabilidade do mercado te tirar dinheiro se está abaixo da média de 8, se o preço está abaixo da média de 8, ou você está numa probabilidade matemática de ele te dar mais dinheiro, entendeu? Então, quando está acima da média de 8, o ativo ele está numa condição de que o mercado está tendo demanda compradora suficiente por 8 semanas consecutivas ou mais e vai te dar um dinheiro. Pode te dar o dinheiro, né? Pode subir. Uhum. Porque esse sinal, ele cai dentro daquela probabilidade de 70% a 30%. 70% das vezes ele vai realmente romper para Sim. cima e entregar a mais alta, e 30% ele vai subir e já vai verter para baixo e continuar abaixo. Entendeu? Uhum. Então ele é um setup de probabilidade. Sim. Só que quando ele erra,
você meio que vê, digamos, ele perdeu a média de 8, você vendeu. Se ele já voltar para cima, você recompra, você meio que entra no mesmo valor que você comprou, com pouca diferença, às vezes 2% de perda, 5% de perda. Só que se você acerta um setup de uma corrida de várias semanas consecutivas de alta, você vai pegar 3, 4, 5, 6 meses de alta consecutiva que podem subir 1000%. Entendeu? E normalmente você considera, por exemplo, agora a gente está numa fase de caída, certo? Sim. Você só vai considerar que começou a melhorar depois de uma média de 8 positiva. Depois que romper a média de 8 para cima. E depois de um período longo de negativo, você esperaria mais do que 8? Ou você acha que a média de 8 é o suficiente para entender que voltou a subir? Olha, o melhor setup que eu já vi é média de 8. Eu ainda não encontrei um setup melhor que esse por longo prazo. Para pegar para position trade. Então, mesmo que a gente tenha, início de dezembro começou a despencar. Tá despencando até agora. Se despencar mais um mês e meio e de repente der uma média de 8 positiva, é um sinal realmente positivo. É um sinal que pode ser positivo. E aí você, com 4 anos de experiência de análise gráfica, porque eu olho o mesmo gráfico todo santo dia, né? Eu consigo meio que separar hoje em dia, depois de 4, 5 anos de exposição, quando ele vem e rompe para realmente vir a ter uma tendência de alta legal, ou se ele só vai fazer aquela alta para depois continuar caindo. E aí isso só vem com o tempo, porque tu tem que observar assim, geralmente no Bitcoin, tá? Se ele tá acima da média de 8, vem para baixo e já volta para cima, ele tende a continuar a tendência de alta semanal, então ele vai entregar uma continuidade de alta. Agora, se você vê isso numa altcoin, já é mais perigoso. É uma coisa que eu observei, que quando ele perde a média de 8 numa altcoin menor, e ele perde e volta muito rápido, quer dizer que ele vai fazer um topo de complacência, que a gente chama, que as pessoas acham que o mercado vai subir a qualquer momento, e na verdade ele está fazendo o último topo de uma tendência de alta e agora ele vai vir rasgando para baixo. Ele tem uma capacidade matemática positiva, ele tem uma expectativa matemática positiva de que quando você acerta a operação, ele te dá muito dinheiro, e quando você erra, você perde pouco. Então, quando você erra, você vai perder 5%. Mas quando você acertar, você vai acertar projeções de 1000% de alta, 2000% de alta. Então, e você vai fazer 3, 4 trades no ano. Então, você não vai precisar ficar na frente do computador, perdendo tempo. Você vai poder trabalhar na tua profissão, continuar trabalhando e, ao mesmo tempo, acumulando valor com o tempo, né? E, cara, acontece comigo direto. Hoje aconteceu no aeroporto de ser reconhecido por 3 pessoas que melhoraram a qualidade de vida deles. Eles chegam... O cara chega a chorar a me ver. Ele chega de emoção. Ele fala, cara, tu melhorou a minha vida. Eu não tô milionário ainda, mas... Hoje eu consigo comprar minha casa, velho, sabe? Hoje eu consigo... eu melhorei muito a qualidade de vida. Tem uns que ficam milionários de fato. Eu recebo e-mail de pessoas de agradecimento. Então, assim, só com a média de 8, fazendo poucos trades, ensinando gratuitamente. Setup muito simples, né? Que vai te proteger emocionalmente quando você ainda não está preparado para o mercado.